Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, as duas maiores autoridades da economia do país, têm dinheiro guardado em esconderijos fiscais. A mídia brasileira tenta esconder o escândalo, que foi investigado por jornalistas do mundo inteiro. Mas Paulo Guedes acaba convocado para se explicar na Câmara dos Deputados, o que mostra o isolamento do ministro. O Centrão quer se livrar dele antes de 2022. Lula articula em Brasília e, segundo as pesquisas, é o candidato mais preparado para recuperar a economia e para combater a corrupção. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. As duas maiores autoridades da economia do país, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, viraram alvo esta semana de um escândalo internacional. Um consórcio de jornalistas de vários países investigou, apurou e revelou a existência de centenas de empresas offshore com contas, com dinheiro escondido em contas aí pelo mundo. O que quer dizer isso? Empresa offshore é uma empresa aberta em paraísos fiscais, ou as pessoas preferem dizer esconderijos, fiscais. O sujeito vai lá e abre uma empresa só no papel em nome dele. Não existe a empresa, é só para constar. E com o nome desta empresa, ele vai lá e abre uma conta num terceiro país, nos Estados Unidos, na Suíça, na Inglaterra. E com isso esconde o dinheiro, que não fica no nome dele, fica em nome de uma empresa que ninguém sabe de quem é. Bom, Paulo Guedes e Roberto Campos, as duas autoridades fizeram isso. Antes de entrar no governo, é bom que se diga, né? Fizeram antes de entrar no governo. Mas qual é a gravidade? O Paulo Guedes, por exemplo, tem 9 milhões de dólares guardados numa dessas contas, em parceria com a esposa dele, né? Bom, ele é ministro da Economia, ele é o responsável pela taxa de câmbio, por tomar as decisões que fazem o real se desvalorizar em relação ao dólar. Significa que os mesmos 9 milhões de dólares lá fora, conforme o câmbio mexe aqui no Brasil, passam a valer mais em real. Então o Paulo Guedes fica rico quando o real fica mais fraco. Deu para entender? Quanto mais baderna econômica ele produz e quanto mais se desvaloriza o real, melhor para ele. Então é incompatível, existe um sistema de regras para o funcionalismo público que proíbe que o sujeito que vai tomar decisões desse tipo tenha dinheiro, porque ele vai ser beneficiado pelas próprias decisões dele. É algo absurdo, antiético. Além disso, a gente se pergunta, eles não confiam no sistema bancário e na economia brasileira para manter dinheiro lá fora? Ah, mas não é ilegal. Tá bom, então qualquer brasileiro pode fazer? Crie então um caminho. Paraíso fiscal para todos, que tal? Aí eu vou entender que não tem problema. O que chamou a atenção é que a mídia brasileira, ao contrário do que aconteceu no exterior a notícia ganhou manchete, né? Porque tem autoridade de outros países e empresários também nessa lista. Mas aqui no Brasil, a mídia, especialmente o Globo e a Globo, protegeram o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto. Não teve manchete no Jornal Nacional, não teve primeira página no Globo, e teve o episódio ridículo, né, do jornal Valor Econômico, que é da empresa da Globo, entrevistou o Roberto Campos Neto no dia seguinte do escândalo e tratou como se fosse assim, um fato menor. Perguntou de tudo para ele. E só lá no finalzinho, o senhor tem, né, um dinheirinho aí, né, no exterior? O senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Não tem problema, né? Não vamos incomodar o senhor com isso, mas se quiser o senhor fala. Bom, por que será? Daqui a pouco vamos voltar a esse assunto ainda durante o programa. Por que a mídia brasileira protege aqueles que têm dinheiro no exterior? Mas a proteção não adiantou muito. O Guedes, Paulo Guedes, acabou convocado pelo plenário da Câmara dos Deputados para se explicar. Normalmente os ministros vão em comissões, né, naquelas comissões temáticas para prestar esclarecimentos, mas dessa vez é no plenário. Isso é muito raro. E significa que o Paulo Guedes foi abandonado por parte do governo e pelo Centrão, porque a oposição sozinha não teria votos para convocá-lo ao plenário. Mais de 300 votos pela convocação dele. Porque o Centrão, esses partidos PP, PL, republicanos e tal, querem se livrar do Paulo Guedes antes da campanha de 2022. A política econômica do Paulo Guedes é desastrosa, gerou desemprego, fome, né?
é desastrosa. Eles querem se livrar do Paulo Guedes. É uma forma de pressioná-lo. Se ele não pular fora, a investigação sobre ele pode se instalar no Congresso Nacional. A situação do Bolsonaro vai ficando cada vez mais delicada. Esta semana, para completar, ele ainda vetou um projeto de lei que previa a distribuição de absorventes íntimos para as mulheres de baixa renda. Mais de 6 milhões de mulheres no Brasil não têm dinheiro para comprar absorvente. Isso é grave em todas as idades, mas especialmente entre as jovens, que muitas vezes, é o relato que foi colhido, né? Muitas vezes tem vergonha de ir para a escola porque não tem um absorvente, como é que vai ficar na aula? Então é algo muito grave. Foi aprovado na Câmara, no Senado, 2 anos de debate para saber de onde ia vir o dinheiro. O Bolsonaro vetou. Ele já é rejeitado pela maioria das mulheres. Isso vai se aprofundar ao longo dos próximos meses, tenho certeza. E gerou muita reação nas redes. Vamos ver uma dessas reações. 6 milhões de mulheres não têm acesso ao absorvente. Elas colocam miolo de pão, elas colocam um jornal, elas colocam um tecido qualquer. Existe evasão escolar. Uma a cada 4 meninas deixa de ir para a escola quando está menstruada porque ela não tem dinheiro para comprar um absorvente, é algo muito caro. Então, se isso não é saúde pública, se isso não é de interesse de todo um país, não só das mulheres, mas de todo um país, realmente eu não sei mais o que esse governo quer. A gente não vai deixar isso passar. A gente não vai deixar esse cafajeste, esse misógino fazer isso com esse projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. Bom, enquanto o Bolsonaro vai colecionando rejeição de todo lado, o ex-presidente Lula segue firme em todas as pesquisas. Esta semana, a pesquisa Quest, que foi divulgada, mostra vários cenários eleitorais. Em todos eles, Lula tem entre 44% e 45% dos votos em primeiro. Bolsonaro tem 24%, 25%, então uma diferença grande já no primeiro turno. E depois o Ciro, entre 9 e 11 pontos. Os candidatos da terceira via são Moro, Datena, que até está bem, está empatado com o Ciro ali, em terceiro lugar. Dória, Eduardo Leite, do PSDB, esses estão mais para baixo. Mandetta, mostra uma dificuldade grande da terceira via em crescer. Agora, mais importante do que o cenário eleitoral, que já é o mesmo há 2, 3 meses com o Lula disparado em primeiro, a pesquisa perguntou quem você acha que é o mais preparado para lidar com recuperação da economia. Lula, disparado. Mais de 40% acham que o Lula é o melhor para recuperar a economia brasileira. Só 18% acreditam que é o Bolsonaro, o atual presidente. Então é uma situação muito difícil para ele. Agora, e para combater a corrupção? Surpresa, né, para alguns. Lula é considerado o mais preparado para combater a corrupção. Sérgio Moro fica lá atrás, o juiz da Lava Jato, que mostra que a Lava Jato realmente saiu derrotada de todo esse processo. Lula esteve em Brasília esta semana para conversar com as bancadas do PT na Câmara, no Senado, mas também para ampliar as articulações. Conversa importante com o PSB, socialistas, né? Tem vários palanques nos estados importantes, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro com Marcelo Freixo, São Paulo com Márcio França. E o PT quer saber como é que pode se fazer uma composição nos estados e o apoio do PSB ao Lula nacionalmente. Isso está avançando bastante. E o Lula se encontrou também com líderes da centro-direita, do MDB antigo, enfim, gente que não é do campo progressista, mas que vai ter um papel se o PT ganhar as eleições para governar. Uma frase que eu ouvi, o Lula diz, não, nós temos que conversar. Mas ao contrário da outra vez, não somos nós que temos que ficar parecidos com eles. Eles é que têm que chegar mais perto da gente. O que indica que o Lula não vai escrever uma outra carta aos brasileiros, não vai ceder demais como fez no começo das suas administrações, né? Em 2003 em diante. Bom, na política, a semana teve também, no lado da direita, a criação de um novo partido, juntando o PSL, aquele partido que foi do Bolsonaro, e o Bolsonaro saiu, rompeu, juntando o PSL com o DEM, que é o antigo PFL. É uma sopa de letras, mas são dois partidos importantes na direita e que vão ter muitos deputados e um fundo eleitoral, isso é que é importante, grana. Eles querem grana para fazer campanha, por isso se juntaram. Também um outro fato importante desta semana, a descoberta de uma espiã no STF, olha só. Uma estagiária que trabalhava com o Ricardo Lewandowski, o ministro,
fornecia informação para o Alan, aquele sujeito do Terça Livre, um blog, um canal bolsonarista. Ela espionava dentro do Supremo e passava informação, sofreu inclusive busca e apreensão, porque a Polícia Federal não gostou nada de saber disso. Na CPI, mais depoimentos chocantes, inclusive de um ex-paciente da Prevent Senior, que foi encaminhado para morrer. Os médicos disseram para a família, nós vamos dar morfina e ele vai esperar para morrer. A família não aceitou, lutou, disse que tinha que continuar o tratamento. Ele foi tratado e sobreviveu e está aí denunciando essa parceria macabra entre o discurso da morte de Bolsonaro e os empresários da morte que ofereceram seus pacientes para experimentos que muita gente diz são comparáveis ao que Mengele fazia nos campos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Quem vai para a panela de pressão esta semana é a turma da mídia, os donos da mídia brasileira, que tentaram proteger Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no escândalo das offshores, da grana escondida no exterior. A gente ficou sabendo que, além de serem parceiros na política econômica ultraliberal, eles esconderam o escândalo porque alguns deles também têm contas, do mesmo jeitinho que o Paulo Guedes. Então, o consórcio internacional de jornalistas que investigou autoridades e empresários que mantêm dinheiro sem pagar imposto, dinheiro às vezes de origem duvidosa, descobriu que herdeiros do grupo Globo, uma neta de Roberto Marinho, chamada Paula Marinho, é dona de várias offshores. Será que o dinheiro está declarado? Os donos da Jovem Pan, do grupo Jovem Pan Rádio, site, também estão na lista. Ratinho e seus filhos, que são donos de retransmissoras do SBT, é outra família de bilionários da mídia na lista dos esconderijos fiscais. E tudo isso ficou claro na investigação feita por jornalistas internacionais. E quando a gente compara a forma como o Globo e outros jornais cobriram esse escândalo com os jornais de fora do Brasil, olha só, Le Monde francês, manchete em primeira página para o escândalo. The Guardian, jornal britânico, a mesma coisa. The Washington Post também deu manchete para os bilhões escondidos pelos bilionários, Aqui no Brasil, boca calada, porque eles são sócios da política econômica e também gostam de esconder o seu dinheiro no exterior. Aliás, uma família que também apareceu na lista, a família Tivita, sabe quem são? Donos da editora Abril, que quebrou, praticamente faliu, venderam, passaram adiante antes que ela quebrasse, não pagaram dívidas trabalhistas, inclusive, deixaram um monte de ex-funcionário e funcionário sem receber, e agora a gente sabe que os Tivita quebraram a empresa, mas o dinheiro deles está nas offshores, lá no exterior. É assim que age a imprensa dita profissional no Brasil. É profissional, sim, em guardar dinheiro em paraíso fiscal. Bom, nosso cafezinho essa semana vai para manifestantes, muitos deles do MST, o Movimento do Sem Terra, que foram para a porta do Ministério da Economia em Brasília e fizeram um escracho. Fizeram ali uma mobilização simbólica para denunciar o ministro Paulo Guedes pelo fato dele ter conta de empresa offshore, usar os paraísos fiscais, que alguns preferem chamar de esconderijos fiscais, é o mais correto. Mas vamos ver, vamos assistir um trecho dessa ação dos manifestantes ligados ao MST, Ministério da Economia, em Brasília. Tá tudo caro, sou o Paulo Guedes, falando baboseira, menina brasileira, vamos se fuder, tirar o dinheiro e voltar no estrangeiro, já não me vai gastando muita dor, tá tudo caro, sou o Paulo Guedes, falando baboseira, menina brasileira, vamos se fuder, tirar o dinheiro e voltar no estrangeiro,
Bom, vocês viram ali, né? Trajes de banho, alguns deles com guarda-sol, né? Como se estivessem numa ilha do Caribe, para lembrar justamente o paraíso, o esconderijo fiscal que os ricaços brasileiros usam e muitas vezes são empresas abertas em ilhas ali do Caribe. Por isso que são chamados às vezes de piratas ou privatas do Caribe. Um bom humor para lidar com uma situação trágica, já que Paulo Guedes é responsável pela fome, pela política econômica da fome e do desemprego, ao mesmo tempo que mantém o dinheiro dele fora do Brasil, sem compromisso nenhum com a economia real e com os brasileiros. E a gente saúda, além da coragem, da criatividade desses manifestantes, porque as manifestações saem das redes sociais e vão para o mundo real. Isso é muito importante. A gente já viu em outras semanas ali ocupação da Bolsa de Valores em São Paulo, manifestação em frente à mansão suspeita da família Bolsonaro em Brasília. Então são atos que são simbólicos, mas são no mundo real. Um cafezinho para os manifestantes que têm a coragem e a criatividade de transformar a indignação em atitudes desse tipo. Um cafezinho.